quais são os motivos que podem fazer com que o seu plano de imigração dê errado aqui no Canadá. E hoje nós iremos bater um papo sobre os motivos que podem fazer com que o seu plano dê errado. Esse é um tópico que a gente acaba abordando com frequência lá no nosso Instagram. Muitas pessoas entram em contato falando sobre os problemas que estão enfrentando em relação à imigração, em relação ao planejamento, e é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. Para quem não nos segue lá no Instagram, não conhece a nossa história de imigração, você pode pensar, olhando aqui pelo canal do YouTube, que a nossa história foi linear, que nunca tivemos problemas aqui no Canadá. Contudo, essa não é a realidade de nenhuma família que eu conheço. Há sim muitos percalços ao longo do plano de imigração e você precisa estar consciente dessas questões. Conosco não foi diferente. Nós começamos esse plano de imigração achando que Ontário seria a melhor província para nós imigrarmos aqui no Canadá. Depois fizemos uma viagem exploratória lá para Nova Scotia, achando que o programa de imigração do Atlântico seria uma solução. No fim, houveram algumas mudanças em relação ao Express Entry, e então eu achei que o francês seria a solução, e no fim, a nossa imigração não foi nenhuma dessas opções. E ao longo dessa trajetória, certamente, em muitos momentos, eu pensei que o nosso plano daria errado. Inclusive, para quem não sabe, eu nem deveria estar no Canadá. Muitas coisas aconteceram ao longo desses anos aqui no Canadá, até finalmente conseguirmos aplicar para a imigração, para a residência permanente. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês algumas questões que podem sim ser enfrentadas nesse planejamento de imigração e que você precisa sim estar preparado para enfrentar todas elas e, enfim, seguir com o plano adiante. Eu até costumo brincar com os meus amigos que a pessoa realmente tem que querer imigrar para ela conseguir suportar todos os intempéries que podem aparecer durante essa jornada. Então, a principal questão que eu sempre me pergunto, e hoje eu faço essa pergunta para você, eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários, é: por que você quer morar no Canadá? Por que você quer sair do Brasil? Muitas vezes não é o suficiente para você querer morar aqui no Canadá. Porque para você querer morar aqui, você realmente precisa conhecer o Canadá. Por que você quer morar aqui no Canadá? Você já se fez esse questionamento? Por que eu tô te falando isso? Porque no momento de dificuldade, é disso que você precisa lembrar para você seguir adiante. Porque muitas vezes, no momento de dificuldade, as pessoas começam a voltar a pensar como era a vida delas no Brasil, e realmente, quando você estava no Brasil, era uma outra realidade. Agora você está escrevendo uma nova história aqui no Canadá, e é importante você saber o motivo de você estar aqui para você conseguir continuar. Então, o que te motiva a largar toda a sua vida no Brasil e escrever uma nova história aqui no Canadá? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. A sua motivação pode inspirar outras pessoas e certamente é algo que você vai precisar lembrar em muitos momentos dessa jornada. E eu vou trazer nesse vídeo 5 motivos que podem fazer com que o seu plano dê errado e todo o seu planejamento vá por água abaixo se você realmente não focar nesses pontos. O primeiro ponto é não ter o dinheiro suficiente, e isso acontece desde o Brasil, porque muitas vezes, e é inegável, não tem como você falar, eu consigo imigrar com pouco dinheiro. Quanto é pouco dinheiro para você? E nessa questão há várias outras envolvidas que a gente precisa trazer à tona. Desde o Brasil, se você não tem dinheiro suficiente, pode ser que o seu plano nunca saia do papel. Por quê? Porque imigrar não é de graça. Você precisa sim arcar com algumas despesas, e essas despesas vão depender do caminho que você vai seguir na imigração, mas de fato você realmente precisa ter uma reserva de dinheiro para tirar esse plano do papel. Então, sabe aquela ideia, poxa, será que é barato ou será que é caro imigrar? Tudo vai depender da sua realidade, mas que você precisa de dinheiro, isso é inegável. Primeiro porque você precisa fazer a tradução dos documentos, a tradução juramentada dos documentos. Você precisa de dinheiro para pagar isso. Muitas vezes, se você não acaba estudando sobre os programas de imigração, você vai precisar contratar um consultor de imigração, e isso custa dinheiro. Você vai precisar comprar passagens para vir para o Canadá, isso custa dinheiro. Você vai precisar aplicar para os vistos, isso custa dinheiro.
você vai precisar arcar com todas as suas despesas de moradia aqui no Canadá. E isso é dinheiro. Então você já sabe que você precisa de dinheiro. Agora o que você precisa fazer? É você se planejar em relação a quanto dinheiro você precisa para emigrar para o Canadá. E o mais importante, o que você vai fazer para conseguir esse dinheiro? Porque se você não conseguir, o seu plano não vai dar certo. Então pensa na solução mais do que no problema. O problema você já sabe. Eu preciso de dinheiro para migrar, mas o que você vai fazer para conseguir esse dinheiro? E a segunda questão que pode fazer com que o seu plano não dê certo é a falta de um bom nível de inglês. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que moram aqui no Canadá já receberam essa pergunta: se é possível você morar aqui no país sem falar inglês? A minha resposta é sempre a mesma. Se você, porventura, algum dia passar mal, precisar ir na farmácia, precisar ir no médico, como que você vai se explicar em relação a isso? Se você estiver na rua, sozinho, sem internet, como que você vai pedir informação para as pessoas? Quando você conseguir uma entrevista de emprego, como que você vai responder às pessoas nessa entrevista de emprego? A sua vida, ela é muito limitada aqui no país se você não tem um bom nível de inglês. Sem contar que a maioria dos programas de imigração, se você de fato quer conseguir imigrar aqui no país, se tornar um residente permanente, você vai precisar muitas vezes não apenas falar inglês, mas comprovar o seu nível de inglês por meio de testes de proficiência. Então o inglês ele não é somente importante para você morar aqui no país, mas também para você conseguir oficialmente imigrar aqui para o Canadá. E nesse sentido, qual que é o seu problema? O seu nível de inglês é básico, você não tem qualquer nível de inglês, o teu inglês é zerado, mas você quer vir morar aqui no Canadá? Qual que é a solução para isso? Você pretende morar aqui no país mesmo falando inglês básico? Você quer enfrentar esse desafio? Tá cada vez mais fácil de você conseguir estudar inglês, inclusive aqui, ó, pela internet. Você consegue melhorar o seu nível de inglês mesmo estando no Brasil. É possível você fazer isso de forma online. Então, por que você deseja vir aqui para o Canadá com um nível de inglês básico ou mesmo zerado, zero nível de inglês, se você consegue estudar do conforto da sua casa? Então tudo é uma questão de planejamento. Eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal, eu fiz um desafio com as pessoas que estavam nos assistindo, que é um desafio de 30 dias de inglês. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você. Lá eu expliquei várias formas de você conseguir estudar inglês e é certeza que você vai conseguir melhorar o seu nível de inglês se você seguir todo aquele passo a passo. Você não precisa vir aqui para o Canadá com inglês zerado. Se você tiver um planejamento, você vai conseguir sim melhorar o seu nível de inglês, mesmo estando no Brasil, no conforto da sua casa e chegar aqui no Canadá em um outro nível. Inclusive, eu mesma faço isso, eu estudo inglês todos os dias, utilizando a internet, utilizando uma plataforma online que funciona 24 horas por dia para estudar inglês, que é o Cambly. Se você já assistiu os nossos vídeos anteriores, você sabe que eu estou estudando inglês para não apenas melhorar o meu nível de inglês, mas também conhecer um pouco mais da cultura canadense. No Cambly tem uma ferramenta chamada Lupa. Se você digitar lá as suas áreas de interesse, vão aparecer tutores, tem a mesma área de interesse que você, e isso fica mais fácil do seu estudo se tornar mais prazeroso, e é justamente isso que eu faço ali na plataforma do Cambly. No meu caso, eu acabo digitando o nome da cidade que eu quero conhecer aqui do Canadá e eu procuro tutores dessas cidades. Inclusive, não sei se você assistiu, recentemente eu fiz uma viagem exploratória pela província de Newfoundland. Eu fiz uma série de vídeos sobre a província de Newfoundland e, utilizando a plataforma do Cambly, eu conversei com um canadense de Newfoundland para conhecer um pouco mais da província. Have a point. Mhm. Let me check what is your opinion about it. Sure. Corner Brook has a better weather, right? Much better. They have the real Four Seasons, right? Yes, they do. Yeah, It's near Porta Basque, the ferry, that's right. right? It's a ferry that runs all year round, and Argentia is not all year round, so No. you have to go to Porta Basque in order to go to St. John's, right? Yeah. And why
Corner Brook is not that, how can I say, developed as St. John's. If they have all to be, because Deer Lake is so close and they have an international airport there as well. Right. So why Corner Brook is not a big city as St. John's? Big city. Speaking of Newfoundland. It's a matter of history. E se você também quer conversar com canadense, assim como eu estou fazendo, o Cambly liberou 30 minutos de conversa grátis com tutores nativos. Basta você se cadastrar na plataforma do Cambly. Vou explicar aqui para vocês. Só entra no site, digita ali o seu e-mail, se cadastra na plataforma, que então você vai ter acesso a esses 30 minutos para você conseguir conversar com um tutor nativo e assim melhorar o seu nível de inglês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e olha só, isso é válido apenas por uma semana. Então, na próxima terça-feira já não vai estar mais válido. Hoje é dia 9 de agosto de 2021 e só vai valer até a próxima terça-feira. Então, clica agora mesmo no link, já abre aí, ó, em uma nova aba, se cadastra no Cambly e começa a praticar inglês hoje mesmo para você chegar mais preparado aqui no Canadá. O terceiro ponto que pode fazer com que o seu plano dê errado aqui no Canadá é a falta de apoio da sua família. No começo, para mim, era muito difícil de entender esse tópico, mas muitas pessoas mandam mensagem pra gente lá no Instagram falando que a família não os apoia, ou o marido não apoia, a esposa não apoia essa ideia e muitas vezes o plano ele é colocado na gaveta para não causar um conflito familiar. E muitas vezes as pessoas acabam não falando para os amigos, para a família dos planos, até que o plano ele realmente se concretize. E eu até quero pedir para você, se essa é a sua realidade, se em algum momento do seu planejamento você enfrentou essa dificuldade de conseguir o apoio da sua família. Por quê? Porque isso é crucial. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que você precisa lembrar dos motivos que fazem você querer morar aqui no Canadá, o quanto que a sua família impacta nessa sua decisão. Pode parecer uma besteira para quem tem o apoio incondicional da família, mas isso é a realidade de muitas pessoas. Inclusive tem várias famílias aqui no Canadá em que os parentes do Brasil, eles não apoiam essa vinda e eles acabam alimentando, sabe aquelas mensagens, poxa, o que você foi fazer aí? Você tá longe da família. Quando tem o aniversário de um parente, eles ficam mandando foto, ó, só falta você aqui. Isso acaba machucando as pessoas que estão aqui, porque a vida, principalmente no começo, ela não é fácil. Então, certas questões que os seus familiares, eles fazem contigo no Brasil, às vezes pode até parecer uma mensagem descompromissada, mas que no fundo a pessoa que tá aqui no Canadá, ela tá sensibilizada, na maioria das vezes por alguma questão, seja por não estar trabalhando na mesma área de trabalho do Brasil, ou estar numa situação bem vulnerável no college, ou estar passando por uma situação financeira difícil, ou estar tentando se encaixar num programa de imigração, ou todos esses problemas juntos. Então, realmente, todas essas questões, muitas vezes, fazem com que as pessoas queiram retornar para o Brasil, ao invés de ficar aqui no Canadá. O penúltimo motivo, e o que para mim é o mais importante, é a falta de conhecimento dos processos de imigração. Talvez você não imagine o quanto isso pode impactar na sua vida, principalmente no seu planejamento, mas uma vez que você chega aqui no Canadá e muitas vezes você não sabe quais são os requisitos para o PGWP, você não sabe como que funciona a aplicação do PGWP, ou então a troca de status do visto de turista para o visto de trabalho, você não sabe como que funciona, quais são os requisitos para o Express Entry ou para os programas provinciais, como que você vai planejar, ter um planejamento sólido de imigração se você não conhece o mínimo dos processos. Você pode achar que isso não acontece, mas é muito mais comum do que você imagina. Muitas pessoas vêm aqui para o Canadá para estudar, principalmente com o cônjuge, mas muitos deles não sabem os requisitos para conseguir fazer a extensão do Work Permit do cônjuge do estudante, não conhece como calcular a sua pontuação no Express Entry. Então, pessoas que estão aqui no Canadá, mas que não têm esse tipo de conhecimento. É óbvio que se você quiser saber alguma informação em relação a isso, você pode consultar
um consultor regulamentado, um advogado de imigração ou mesmo o próprio site oficial do Canadá. Mas é preferível que você já chegue aqui no Canadá com o mínimo de conhecimento em relação a isso, para que as suas escolhas aqui no país elas sejam mais assertivas. Por que eu tô te falando isso? Porque um mínimo detalhe de escolhas, principalmente relacionado ao emprego, pode fazer toda a diferença no seu processo de imigração. Muitas vezes as pessoas chegam aqui no Canadá pensando, poxa, é um país de oportunidades, eu vou conseguir emprego no meu primeiro dia, em uma semana, em um mês. Contudo, talvez a realidade não seja dessa forma. Você até pode conseguir um emprego em uma semana aqui no país, mas talvez esse emprego ele não te ajude no seu processo de imigração. Ele vai ser importante para você colocar dólares dentro de casa? Vai. Mas para os processos de imigração, talvez não seja a melhor opção. Com isso, acaba se tornando mais longo o caminho para você conseguir a residência permanente aqui no Canadá. Muitas vezes eu acabo reforçando essa questão de você conhecer os processos de imigração, porque isso vai facilitar a sua vida no país. E quanto mais fácil for a sua vida aqui, mais confortável será. E eu gosto bastante de frisar esse assunto, porque a minha vida começou a mudar aqui no país quando eu comecei a estudar sobre os processos de imigração. Se eu não estivesse estudando os processos de imigração, eu não estaria aqui no Canadá. Neste momento eu estaria no Brasil. Então esse ponto para mim, ele é muito forte mesmo, porque isso fez a diferença no meu plano de imigração. Se eu estou aqui no Canadá hoje, foi porque eu comecei a estudar sobre os processos de imigração. E o último e não menos importante dos pontos que eu falei aqui com vocês sobre o que pode fazer o seu plano dar errado aqui no Canadá é a insegurança. Eu costumo falar que o medo, ele faz parte do processo, mas ele não te move. Esses dias eu até recebi uma mensagem lá no Instagram, é que uma pessoa falou assim, olha, vendo você escrever essa postagem, eu não consigo visualizar você com medo, mas o medo, ele faz parte do processo. Sabe quando você vai pedir demissão de um emprego, quando você vai tomar uma decisão importante na sua vida, aquela decisão que vai realmente mudar toda a sua história, é óbvio que você sente medo, porque você não conhece o futuro. Então o medo, ele é normal, ele faz parte da nossa vida, seja você estando ali no Brasil ou estando aqui no Canadá, independentemente da sua história. O medo, ele faz parte da nossa vida. O ponto é, será que o medo, ele te paralisa ou ele te move? No meu caso, eu consigo lembrar com facilidade de todas as decisões mais importantes da minha vida, todas elas foram precedidas do medo. Foi o medo que fez eu enxergar aquela decisão com mais clareza, quais eram os pontos positivos e os pontos negativos. E obviamente que a imigração é uma delas. E o medo, eu acredito que ela é a base de todos os outros problemas que podem fazer com que o seu plano não dê certo. É o medo de você não conseguir aprender inglês, o medo de você não conseguir dinheiro suficiente, o medo de você não conseguir enfrentar a sua família e dizer que essa é uma decisão sua. Todas essas questões, elas são baseadas no medo. Então saiba que se sentir com medo é normal, é natural. Contudo, mesmo com medo, o que você vai fazer para vencer esse obstáculo? Seja ele qual seja nesse plano de imigração. Então, por isso que eu acho tão importante essa rede social, porque a gente consegue conversar com outras pessoas e compartilhar experiências. Por isso que eu sempre acabo falando, escreve aqui nos comentários a sua história. Por quê? Porque a sua história pode ser a força de outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa só precisa de uma palavra de encorajamento para que ela siga em frente. Então hoje eu quero trazer aqui para você uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação para que você persista, mesmo que você esteja inseguro. Coloca na balança quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa decisão. E assim como eu falei no começo do vídeo, por que você quer morar no Canadá? Eu acho que essa é a base de tudo. Uma vez que você tem solidez, que você tem certeza do que está te movendo a morar aqui no Canadá, sem sombra de dúvidas, você vai conseguir levar esse plano adiante com mais leveza. Então é preciso sim saber quais são os motivos que fazem você morar aqui no Canadá, analisar os pontos positivos e pontos negativos e a partir disso você montar um planejamento sólido para você tirar
tirar esse plano do papel e não deixar a insegurança te dominar. Se esse for o seu mindset, se esse for o seu pensamento, a chance do seu plano dar errado, ela é muito pequena. Então eu desejo forças para você, para que você continue nessa jornada, independentemente das adversidades que vão cruzar o seu caminho, que você estude inglês, que você encontre uma forma de você juntar cada vez mais dinheiro para você ter conforto financeiro quando você chegar aqui no Canadá, que você estude sobre imigração para que você consiga ter mais clareza na hora de tomar decisões importantes aqui no Canadá. E se você estiver inseguro de qualquer etapa do seu plano de imigração, que você consiga parar, analisar todas as etapas do processo e que mesmo inseguro você consiga agir. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, clique nele, ative as notificações, que assim você vai ser lembrado sempre que nós postarmos novos vídeos. E não se esqueça do nosso like e nos vemos no próximo.